Bom dia, boa tarde ou boa noite, tudo bem, meus amores? Vamos lá. Vou tentar falar disso com um pouco mais de calma do que foi falado no centro de mídias, mas também sem ficar enrolando muito. Então, qualquer dúvida, qualquer coisa, se manda uma mensagem no meu privado, por favor, em horário comercial, porque eu também tenho o direito de descansar. E é isso. Ou vocês pausam o vídeo e voltam, né? Afinal de contas, aqui na internet da aula dá para voltar. O tema da aula é eu, meus valores e o mundo em transformação. Vai estar aqui no texto debaixo do vídeo, seja no blog ou seja no YouTube. Eu, meus valores e o mundo em transformação. Então, a ideia é falar de valores, autoconhecimento e gestão de projetos pessoais. Não estou olhando diretamente para vocês porque eu estou lendo aqui atrás, tá? A primeira coisa que fala é o que são valores. A gente já conversou lá atrás o que é cultura. A gente falou que cultura é um conjunto de valores. E aí eles falaram na aula do Centro de Mídias que valores é um conjunto de características de uma determinada pessoa que determinam a forma como esta se comporta e interage com outros indivíduos e com o meio ambiente. Como exemplos de valores, podemos citar a solidariedade, a honestidade, a convivência com a família, a cooperação, a sinceridade, a tolerância, a fama, o poder, entre outros. É uma definição de valores. Eu, pessoalmente, acho que a gente pode fazer uma definição um pouco melhor. A gente pode falar que valores é o que a gente dá valor. São as coisas que a gente se importa, basicamente. Quando a gente fala como, por exemplo, solidariedade, por que isso é um valor? Porque a gente se importa, quem é solidário se importa com o outro, dá valor ao outro, por isso é chamado de valores. A convivência com a família, quem gosta de cuidar da convivência com a família, quem gosta da convivência com a família, uma pessoa que dá valor à convivência com a família, por isso são chamados de valores. E aí a gente já tinha conversado que um conjunto de valores vira uma cultura, a gente conversou isso inclusive em arte. E aí entra o que foi dito na aula do Centro de Mídias. Os valores, eles são ligados à sociedade. Se você frequenta, primeiro vamos falar do macro, no Brasil. Quais são os valores dessa sociedade brasileira? A mulher que trai o homem, ela é mal vista. Mas em uma outra sociedade, não muito distante, a mulher que trai o marido pode ser apedrejada em praça pública. São valores diferentes de uma macro-sociedade, uma sociedade grande. Se a gente for diminuindo isso, e dá para diminuir 1 milhão de vezes, os valores mudam de acordo com a sociedade. Se a gente diminuir para o bairro de vocês, talvez, ou para a idade de vocês, talvez essa traição não seja assim uma coisa tão terrível como seria no Oriente Médio, por exemplo. Se a gente for trazer para dentro da casa da gente, a gente também tem culturas diferentes, porque os nossos valores pessoais são altamente influenciados pelas pessoas que estão em volta da gente e pelas coisas que acontecem em volta da gente. E, consequentemente, esses valores que a gente desenvolve, eles influenciam na maneira que a gente toma decisões. Se eu falei muito rápido, volta e vê de novo, mas de qualquer forma isso está meio que escrito aí no texto aí de baixo, que eu estou tentando explicar melhor do que o escrito, que se fosse só para ler, eu não gravava o vídeo, né? Eu deixava vocês lerem por conta própria, que, né, vocês sabem ler. Os valores morais que ela falou, já é um termo que eu não gosto muito, né, desse termo moral, mas aí é muito pessoal meu. Os valores morais, eles são uma espécie de julgamento, e é por isso que eu não gosto muito. Fala sobre certo e errado. Aquela questão do maniqueísmo que eu falei, vocês lembram? Não lembro o que é maniqueísmo. Mais ou menos isso que está aqui atrás, o branco e o preto. Maniqueísmo é quando a gente separa as coisas entre o bem e o mal. Não existe zona cinza, não existe zona do meio. É tudo ou horrível ou bom. Isso são valores morais. E aí eles são esses juízos feitos, considerados certos e errados por determinada pessoa ou pela sociedade. Obviamente, tem valores morais que são importantes. Por exemplo, não matar. Não matar é não matar aqui, é não matar em qualquer lugar. Não matar é um valor moral importante. Agora, a questão do aborto, você vai ter gente falando A e gente falando B. Nem vou defender um lado, mas vocês já sabem que isso vai ter visões completamente diferentes do que é certo e o que é errado, né?
Enquanto uns vão falar é uma vida, outros vão falar meu corpo, minhas regras. E aí vai, né? E aí, eles propõem a primeira reflexão, que aí no texto de vocês vai estar embaixo do lugar escrito acolhida com um tracinho do lado, escrito assim: buscar memórias do seu acolhimento. Quando a gente pensa no nosso acolhimento, que no acolhimento eles ficam fomentando, seja desse ano, do ano passado, fica se fomentando que você pense no seu futuro, pense no seu projeto de vida. Não precisa ser só do acolhimento, pode ser das nossas aulas. Toda vez que a gente mobiliza uma reflexão sobre o futuro, sobre o que a gente quer, a gente está naturalmente mobilizando os nossos valores. Porque eu não vou decidir ser traficante se dentro dos meus valores essa questão da criminalidade é um problema. Já tem outras pessoas, para nossa sorte raras pessoas, que acham que tudo bem, que é isso mesmo, tem que fazer isso mesmo. E aí vai mobilizar outro tipo de valores. Os nossos valores determinam claramente o nosso futuro. Inclusive a decisão, ela até deu esse exemplo na aula do Centro de Mídias, de se você vai fazer faculdade ou se você vai direto trabalhar para ajudar a sua família. E aí vamos para a atividade 1. A atividade 1 ficou meio confuso, meio esquisito lá na aula, mas é bem simples. Escreve atividade 1, lista 10 valores que você acha que são os mais importantes. Isso não importa se são valores que você já desenvolveu ou que você não desenvolveu. Eu, por exemplo, pessoalmente tenho um problema com a tal da empatia. Já acho que, inclusive, que é uma palavra que já está chata, já de tanto que as pessoas usam. Então eu posso colocar empatia. Isso significa que eu sou 100% empático? Não sou, eu quero desenvolver, eu acho importante, é um dos 10 valores que eu acho mais importante, mas não necessariamente é um valor que eu desenvolvi. Pode ser valores que a gente também já desenvolveu, por exemplo, respeito às diferenças. Esse é um valor que eu acho que eu já tenho meio caminho andado no desenvolvimento. E eu sempre vou falar meio caminho andado, porque a gente nunca tá 100% nos nossos valores, principalmente nesses valores nobres, né? E aí, depois de fazer a lista com esses 10 valores, põe o nome do valor, 2 pontos, e pesquisa o significado dele no dicionário ou na internet. Ponto. Essa é a atividade 1. Pausa o vídeo aqui e já faz, beleza? Vou fazer uma carinha para você pausar o vídeo. Agora, você despausou porque você já terminou, espero. A gente vai para uma reflexão que também é para constar no diário de vivência. A gente está vivendo num momento muito trash, que é da transformação provocada pela pandemia do coronavírus, pelo isolamento social. Eu não imagino como está para vocês, mas eu posso dizer como está para mim. Eu moro sozinho com a minha cachorra, só. E já fazem 45 dias que eu tô aqui dentro de casa, saindo só para ir no mercado, entendendo que é uma coisa grave, entendendo que eu não posso ficar saindo por aí, que eu não posso ficar conversando com os meus vizinhos na porta. Então eu tô aqui trancado dentro de casa há 45 dias, sem ver ninguém, vendo só aqui pela tela do celular ou do computador. Então assim, é um baque. Ninguém esperava que isso acontecesse, ninguém mesmo. E aí ela pede que você, lá na aula, que você reflita sobre a pandemia do coronavírus especificamente e responda essas questões, que vão estar identificadas com uma bolinha aí no texto aqui de baixo. O que essas mudanças trouxeram de melhoria para a sua vida? Melhorou alguma coisa na sua vida? Essa mudança toda do coronavírus? Como tem gente tentando ver o positivo, tem gente que acha que é uma pandemia e a gente tem que é tudo ruim mesmo. Tem gente que acha que dos males o menor, que pelo menos a gente tá com mais tempo pra gente, aquele papo que a gente conversou antes de começar a gravar aqueles áudios, de que a gente nunca dá tempo pra gente mesmo. Quais novos desafios surgiram com essas mudanças? Então, o que mudou quais são os desafios que você tem com essa mudança que o coronavírus trouxe para nossa vida? E por último, para você, quais valores são essenciais para enfrentarmos essas transformações? Que valores eu posso trabalhar em mim ou eu posso prestar atenção nele e que ele é essencial para que eu não enlouqueça com essa transformação do coronavírus? Então, escrevam sobre isso. Ela deu como exemplo
o uso da tecnologia. Isso é uma coisa mais pra gente da nossa idade, assim, mais velho. Para vocês, acho que isso não é uma grande coisa. Vocês já usavam a tecnologia, vocês só potencializaram. Então vamos ser mais criativos que isso, por favor. Dei um tempinho aí, que é o tempinho da pausa aí para vocês fazerem. Se eu fosse vocês, eu ia vendo o vídeo já fazendo, acompanhando o texto e já fazendo. Depois disso, ela traz uma reflexão que é... quando a gente reflete sobre essa situação que a gente está vivendo, a gente percebe que a gente tem que se adaptar a novas condições. Eu tenho que me adaptar a estar sozinho, a dar aula online, essa coisa toda. Você já teve que lidar com alguma outra grande mudança na sua vida? Eu, adulto, velho, divórcio, por exemplo, é uma grande mudança. Ou alguém que entra na nossa vida, ou uma cidade que a gente troca, uma escola, um amigo que deixa de ser nosso amigo, ou que se torna nosso amigo, uma pessoa nova. Isso já aconteceu na sua vida? Claro que sim, todo mundo sofre por mudança, é impossível não sofrer por mudança. Então pensa nessa situação específica e descreve, de preferência, uma situação, essa situação tem a ver com a sua escolha de projeto de vida, ou com o seu foco para o projeto de vida, ou com o seu foco no futuro. Dentro dessa situação, eu queria que você refletisse sobre ela e descrevesse que mudança foi essa, como ela aconteceu e como você lidou com essa mudança. Isso é uma ambulância aqui na rua. E aí ela foi falar depois de conceitos sobre mudanças e transformações, falando das zonas. Zona de conforto, zona de acomodação, de superação e de inovação. Todo mundo já ouviu falar da zona de conforto, pelo menos. Né? Você precisa sair da sua zona de conforto, você precisa sair de... Sabe? Isso é uma coisa básica aí. Galera, a zona de conforto, ela refere-se a um período em que tudo está dentro do seu controle. E tá tudo bem, assim. Nessa época, normalmente a gente tá feliz. Então não tem nenhuma dificuldade de adaptação, assim. A gente tá naquela situação gostosa de não precisar lidar com nenhum tipo de mudança. Aí você tem a zona de acomodação ou adaptação, que é aquele momento que aconteceu alguma coisa, pum! E aí você precisa aceitar essa coisa. Na psicologia a gente vai chamar de luto também, ele tem 5 fases. Mas luto não é só para quando uma pessoa morre? Não necessariamente. Quando algumas coisas mudam na nossa vida, a gente também entra em luto. Luto é a sensação de perda. E o problema da mudança é esse, ela dá essa sensação de perda. Perdemos com o isolamento do coronavírus contato com os nossos amigos, contato físico. Mas você ganhou contato com a sua família, por exemplo. Né? Claro que eu estou vendo o lado bom, mas essa adaptação, essa acomodação é muito difícil porque ela é um baque. Ela vem assim, putz, que merda, sabe? A zona de superação é quando você se acostumou com aquilo lá e começa a pensar, como é que eu vou... não dá pra fazer nada, já ferrou. E agora? Como é que eu vou dar um passo? Como é que eu vou sair dessa? E aí você começa a refletir, procurar uma ação para sair dela. E a zona de inovação ou de realização é quando a gente conseguiu se adaptar e a gente está tentando ser ainda melhor do que é só essa adaptação. Ela falou e tudo mais, mas pessoalmente eu acho que essa zona de inovação ela não acontece sempre. Às vezes na zona de superação você entendeu que aquilo aconteceu, entendeu que você vai ter que lidar com aquela mudança e voltamos para a zona de conforto para acontecer outra coisa, é um ciclo sem fim. A zona de inovação é quando a gente consegue fazer com que aquela mudança ainda seja melhor. Ela ainda, ela te trouxe um desconforto, uma coisa, e você entendeu que está ali e você conseguiu superar isso e fazer melhor. Então, e quando isso rola, a sensação é... Vocês já sabem, eu não posso falar isso na aula, imagina em vídeo, né? Mas vocês já entenderam a palavra que eu ia usar. Pensando nessas 4 zonas, e pensando naquela transformação que a gente refletiu lá em cima, relacionado ao seu projeto de vida e tal, como você lidou com cada uma dessas zonas? Então, nessa atividade, você vai colocar zona de conforto, 2 pontos.
Olha, naquela situação que eu refleti, eu estava na zona de conforto antes, que era assim, assim, assado, e vai descrever como é que era essa zona de conforto. Na zona de acomodação, 2 pontos, número 2, zona de acomodação, 2 pontos, e vai explicar exatamente como é que foi que você acomodou isso em você e sofreu, né? Porque essa parte é de sofrimento, assim. E o que que era tão ruim nessa mudança inicialmente para você começar a aceitar. Na zona de superação, como é que foi essa aceitação? E como isso de alguma forma pode ter sido melhor. E na zona de inovação, como é que você conseguiu potencializar essa situação de mudança para partir a gostar da sua nova, desse novo patamar da sua vida. Essa é a atividade 2. Então tem aí várias coisas, né? Você tem uma reflexão das memórias de acolhimento, a lista de 10 valores com os significados, uma reflexão sobre o que aconteceu na pandemia de coronavírus, 3 perguntas aí. Vocês têm também descrever uma situação que você passou por uma grande mudança ou transformação, preferencialmente ligada ao seu projeto de vida, e você tem uma reflexão de como essa mudança e transformação se enquadra dentro dessas 4 zonas que eu gostaria de aprofundar, falar da psicologia, da questão das fases do luto e tudo mais, mas acho que é demais para vocês. É isso. Feito isso, preferencialmente num texto do Word, se não der no caderno, coloca tudo isso, digitaliza tudo isso e manda para mim por e-mail, de preferência. Vai ser avaliada a qualidade dessa atividade e a dedicação com as respostas que vocês enviaram. Preferencialmente pelo e-mail rodrigo@prof.educacau.sp.gov.br. Se não tiver jeito, aí você me manda pelo WhatsApp. O e-mail é muito melhor porque eu consigo me organizar melhor. Me confunde muito a questão do WhatsApp. É até o fim de semana para me entregar, até dia 9, ok? Não vou aceitar depois. Vocês precisam criar uma rotina de estudo com horários certos. Muitos, muitos beijos. Tô com saudade, não vejo a hora de voltar para a escola. Nunca pensei que eu ia falar isso. Tchau, gente.